pessoal, meu nome é Paula Bretas e hoje a nossa aula vai falar um pouco do conceito de empreendedor. A palavra empreendedor, ela vem de uma origem francesa, é aquele que assume riscos e começa algo novo, traz uma inovação aí para a sociedade. Essa palavra, ela foi conceitualizada, né, por diversos autores. A gente tem o Joseph Schumpeter, que ele vai falar que o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços. Então, nesse sentido, ele traz uma transformação, mas é uma transformação muito grande, né, para essa economia, porque ele trouxe algum produto ou serviço novo, ou porque ele trouxe alguma nova forma de organização, explorou algum material, recurso, né? Isso ele falou lá em 1949. Ele também falava do intraempreendedor, que é aquele empreendedor corporativo, que é aquela pessoa que traz algum tipo de inovação num negócio que já existe. Então, são duas possibilidades de conceituação do empreendedor aí para o Schumpeter. Mas a gente também tem outros autores, né? Tem o Kirchner, que ele vai falar que o empreendedor é aquele que cria um equilíbrio, encontrando uma posição clara e positiva em um ambiente de caos e turbulência. Ou seja, ele identifica oportunidades na ordem presente. O que isso significa, né? Se a gente pega o contexto da nossa pandemia, a gente pode, né, consenso aqui que trouxe muita mudança e muita mudança que trouxe caos e turbulência para a nossa sociedade, né? A gente trouxe um caos na economia, a gente trouxe um caos na parte social, né? Quantas pessoas, né, que no início ali ficaram em isolamento e depois a gente tem uma série de casos, né, de doenças mentais e de outras doenças também que foram se agravando, né? As pessoas se adoecendo pela própria Covid, né? Então, assim, a gente vivenciou isso há pouco tempo, né, nesse caos. E para o Kirchner, a ideia é que aquele empreendedor, no meio desse caos da pandemia, por exemplo, ele vai identificar alguma oportunidade na ordem presente. Então, aquelas pessoas que criaram a vacina, aquelas pessoas que criaram aplicativos de entrega, aquelas pessoas que criaram negócios, né, digitais para funcionar ali, né, nesse ambiente que as pessoas estavam isoladas em casa. Então, para atender a necessidade dessas pessoas que estavam isoladas, se a gente pensar no contexto de eventos, por exemplo, as pessoas antes faziam, né, mega eventos e começaram a fazer eventos pocket, né, eventos pequenininhos ali, que era só para aquele núcleo familiar. Então, você tinha um filho, ia comemorar o aniversário, você contratava um kit festa, né? Uma decoração simples, um bolinho, uns docinhos. Então, essas pessoas, por exemplo, elas identificaram essa necessidade de fazer uma festa pequenininha que não tivesse esse contato social, né, com as pessoas que compunham aquele núcleo familiar. E essa empresa, ela criou uma oportunidade, né, identificou essa oportunidade para aproveitar aí no meio da pandemia. Então, a gente vai ter as pessoas que criaram os eventos virtuais, depois os eventos híbridos, né? Que no meio desse caos que foi a gente ter paralisado os eventos, elas encontraram uma forma de identificar como oportunidade de negócio. Então, a gente está falando aqui de um segundo conceito, né? Que é aquele empreendedor que vai agir nesse caos, mas de uma forma a tentar criar um equilíbrio nesse caos. Mas a gente também tem o Dornelas, que é um autor brasileiro, ele fala muito de empreendedorismo. Inclusive, ele tem um livro muito interessante que chama O Segredo de Luísa. É um livro que conta uma história de uma menina que estava estudando, ela estava fazendo odontologia, e aí a tia dela tinha uma produção de geleia de goiabada muito boa, e aí ela resolve investir nessa ideia e começa a pensar como que ela pode transformar isso, capitalizar isso, transformar isso num negócio. Mas como que ela vai fazer isso assumindo riscos calculados? Como ela vai aproveitar essa oportunidade, né, desse know-how que a tia dela tem no ambiente ali, né, de produção
de goiabada, mas que até então, né, é uma produção caseira, como que ela ia aproveitar e se transformar isso num negócio. E isso movimentou muito a vida dela. Ela correr atrás de pessoas, né, que ajudaram ela a transformar isso num negócio. E aí o Dornelas então conta essa história nesse livro, é muito interessante. Ele tem outros livros também de empreendedorismo e que, né, em um deles vai trazer esse conceito que esse empreendedor empreendedor, empreendedora, né, vai ser aquela pessoa que detecta uma oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados. É interessante, né, gente, que todos esses conceitos falam do homem empreendedor, né? E no Brasil, se a gente pegar algumas pesquisas, a gente tem um empreendedorismo muito feminino muito forte. O empreendedorismo que vem da necessidade que muitas mulheres têm, né, que são arrimos de família, mulheres que estão à frente ali desse sustento da família que precisam empreender por alguma necessidade. Então a gente tem essa característica no Brasil. Vou deixar a pesquisa depois para vocês darem uma olhada lá no nosso ambiente virtual. Independente, né, de qualquer uma dessas definições, a gente tem três aspectos que a gente vai encontrar em qualquer uma delas, né? Primeiro, a gente tem que ter esse empreendedor, ele vai ter essa iniciativa para criar o negócio a partir de uma paixão que ele tem por algo que ele faz. Então, isso está muito forte em todos os conceitos. Também essa iniciativa, ela vem para transformar, né, o ambiente social e econômico onde esse empreendedor vive. Então a ideia é satisfazer uma necessidade mesmo. O que tem de problema, né, nessa sociedade que a gente quer resolver a partir do empreendedorismo? O que tem de problema que um produto ou um serviço vai conseguir solucionar? Então a ideia, né, é que você cria algo novo, inovador, mas que tem essa função, né, de uma transformação. E a partir de assumir e aceitar, né, esses riscos que são calculados, aceita-se também a possibilidade de fracassar. Muitos empreendedores, né, eles erram muito e assumem riscos ali, mas que são riscos calculados, né? Uma ideia de você tentar trazer um pouco de planejamento aí para evitar alguns dos riscos. Mas o empreendedorismo sempre vai ter riscos, né, gente? Não tem como a gente falar de algo que a gente está trazendo de inovação, está trazendo algo de incerto aí, sem a gente falar desses riscos. E aí esse empreendedor, a gente pode identificar nele, né, três habilidades, que são as habilidades técnicas, que é aquele know-how da área onde ele vai atuar, né? São as habilidades gerenciais, que é comum, né, a quem quer gerir um negócio, saber um pouco de marketing, um pouco de finanças, um pouco né, de administração, de ferramentas de administração, entender como funciona aquele operacional, né? E as características pessoais também da pessoa, né? Então ela tem que ter uma disciplina ali para conduzir, né, aquela ideia, ela tem que assumir riscos, ser inovadora, ela tem que ter essa orientação para mudanças, né, ser persistente ali, porque muitas vezes ela vai tentar, né, ser visionária. Então, tem três habilidades aí, né? Essas habilidades mais técnicas, né? Que ele tem que ter uma boa oratória, saber ouvir, saber escrever, saber trabalhar em equipe, conhecer da área de atuação, no caso de eventos, por exemplo, né? Ele tem que conhecer se ele vai trabalhar, né, com eventos sociais, ele tem que conhecer um pouco de eventos sociais. Se ele vai trabalhar com eventos, né, corporativos, eventos que sejam mais oficiais ali, né, cívicos ligados ao governo, independente, né, da área em que essa pessoa pretenda empreender, ela tem que conhecer dessa área de atuação e tem que ter essas habilidades que são mais gerais, né, no sentido do gerenciamento da empresa propriamente dita, e as características pessoais que vão facilitar aí nesse processo dela de empreender. E por fim, né, para a gente fechar essa ideia desse conceito, né, que a gente está trazendo aqui do empreendedor, a gente tem que falar também que existe uma diferença entre o empreendedor e o administrador. Muitas vezes essa pessoa, né, ela vai ser a mesma. Ela vai administrar e vai empreender, mas às vezes ela vai fazer isso, né, são em duas pessoas separadas. Quando que isso acontece? Quando eu tenho uma ideia
vou atrás, né, de financiamento, tirar essa ideia do papel, fazer essa ideia funcionar. Então, eu criei a ideia, assumi os riscos aí de captar esses recursos para fazer essa ideia funcionar, e aí depois eu coloco alguém para gerir aquele negócio. E essa pessoa que vai ser esse administrador. Então, eu fui uma empreendedora, eu que criei a ideia, né? Eu que assumi os riscos para correr atrás dos recursos, mas coloquei essa outra pessoa para gerenciar o negócio depois. Ou então, né, eu posso ter essa ideia e depois eu mesma estar à frente desse negócio, fazendo a gestão do negócio. Nesse caso, eu teria tanto essa função de empreendedor quanto de administrador. Então, é importante a gente sempre pensar que esse empreendedor ou empreendedora, né, vai ser essa pessoa que tem a ideia e que assume esses riscos para colocar essa ideia em prática. Muitas vezes o administrador, ele ele não precisa ter esse perfil, né, da inovação. Muitas vezes ele vai ser contratado como um gerente, como um supervisor, mas ele não vai ter esse perfil. Agora, esse empreendedor, né, ele precisa ter esse perfil por trás, né, voltado ali para mudança, para inovação e para transformação. Então, esse foi um pouco aí, né, do conceito do empreendedor, né? E a ideia é trazer um pouco agora, nos nossos próximos vídeos, de uma contextualização histórica sobre o empreendedorismo.